Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar início em mais uma aula do nosso projeto de extensão Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empresários. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da questão de marketing, né? de como uma empresa, um empreendedor pode fazer os seus projetos de marketing tendo em vista a comunicação. Então, é muito importante isso, a comunicação da pequena empresa. Aqui nós temos uma proposta da aula de hoje, orientá-los como fazer essa comunicação de marketing, ou como melhorar essa comunicação de marketing, como ter mais possibilidades da comunicação de marketing. Então, nós vamos começar a falar sobre comunicação do valor. Quer dizer, toda e qualquer empresa, ela tem o seu valor, ela tem as suas diretrizes, melhor dizendo. Então, isso tem que ser melhorado, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser evoluído. Então, o Kotler, que é a nossa referência que a gente vem utilizando para passar para vocês algumas dicas de marketing, vale muito para o pequeno empreendedor. Então, nesta aula, nós abordaremos as seguintes questões. Qual é a função da comunicação de marketing? O que é mix de comunicação de marketing? Como funciona a comunicação de marketing? Quais são as principais etapas do desenvolvimento de uma comunicação eficaz? Como um mix de comunicação deve ser definido e avaliado? O que é propaganda de comunicação integrada de marketing? Ou melhor, o que é um programa de comunicação integrada de marketing? Então, isso tudo faz parte da comunicação de valor. Toda e qualquer empresa tem o seu valor, seja grande, seja pequena, e no nosso projeto o enfoque é o pequeno empreendedor. Então, a pequena empresa, ela tem que ser trabalhada a questão da comunicação do valor. A função da comunicação de marketing. Então, a questão da comunicação é imprescindível na divulgação do seu negócio, como que a pequena empresa ela vai ser trabalhada, ela vai ser divulgada para o seu hall de clientes, na cidade onde está, na sua posição geográfica, como que o cliente vai, possivelmente ele pode chegar até a sua empresa, como que ele pode conhecer os produtos que você tem disponível para venda, os serviços que você tem disponível para venda. Então, essa comunicação é imprescindível. Então, a função da comunicação de marketing. A comunicação de marketing é um meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre os produtos e as marcas que comercializaram. Então, veja, o conceito de comunicação é bem claro. A comunicação de marketing também colabora com os consumidores ao mostrar como e por quem, quando e onde o produto é utilizado, ou seja, onde ele é usado. Então, veja, nesse contexto, tem que ser trabalhado bastantemente, né, a questão da comunicação. Como que nós vamos utilizar isso aí? A comunicação de marketing permite às empresas conectar as suas marcas em outras pessoas, lugares, eventos, marcas de experiências, sensações e objetos. Então, a comunicação é o elo entre a empresa, a pequena empresa e seus clientes. Sem a comunicação, dificilmente o cliente chega até a sua empresa, até a sua pequena empresa. Então, essa comunicação, por melhor que ela esteja dentro da sua pequena empresa, há dicas, há estratégias para que essa comunicação possa ser melhorada, ou ampliada, ou trabalhada de maneira mais eficiente e eficaz. E aqui nós temos um mix dessas comunicações. O mix de comunicação de marketing consiste em oito principais formas de comunicação. Como que eu posso trabalhar essa comunicação na minha pequena empresa? Primeiro, propaganda.
qualquer tipo de propaganda, propaganda volante, propaganda em rádio, qualquer tipo de comunicação. Segundo, promoção de venda. As promoções de vendas são essenciais, isso pode ser visto com seus fornecedores. Terceiro, evento e experiências. Um evento, uma promoção, qualquer tipo de agito dentro da sua pequena empresa possa fazer com que o cliente enxergue melhor, para que o cliente possa perceber que você existe e que você está no mercado. Relações públicas e publicidade. Marketing online, mídias sociais, mobile marketing, quer dizer, o marketing pelo celular. Marketing direto e interativo. Vendas pessoais. Então, essas 8 dicas aqui de propaganda é imprescindível. A dica dessa aula de hoje é trabalhar cada uma delas. Né? O pequeno empreendedor ele pode utilizar a propaganda, né? Se utiliza bastante. Carro volante, panfletos, boca a boca, promoções de vendas, volto a dizer. Pode ser utilizado uma parceria dos fornecedores. Eventos e experiência, uma parceria com a associação comercial, uma parceria com qualquer entidade que possa ajudar, parceria entre empresários de ramos diferentes, relação públicas e publicidade. Como que eu vou trabalhar isso dentro da minha sociedade, da minha cidade, essas relações públicas, né? Uma relação com todas as entidades jurídicas da minha empresa, da minha cidade, com a minha empresa. Marketing online, utilizar as mídias sociais, né? Isso sempre dentro da dose certa, de uma maneira saudável, que possa ser favorável à sua empresa. Né? Cuidado com o excesso, com o exagero, que pode ser desfavorável. Né? Tudo dentro do equilíbrio, tudo dentro de uma maneira saudável, de uma maneira sadia. A propaganda no celular, inclusive, os WhatsApps, várias maneiras aí para ser conduzido, né? Continuando. Então, nós temos marketing direto interativo, clientes de maneira interativa, pode ser feito um plano de marketing. Mas isso demanda um pouco mais de conhecimento e cuidado. Vendas pessoais, né, trabalhar o boca a boca, etc. E tal. E aqui a gente tem, né, dentro de um mix, né, é uma letra pequena, mas eu vou falando e aquele que estiver assistindo vai entender. Mix de comunicação de marketing. Então, nós vamos ter a propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, relações públicas, marketing online, marketing por celular, marketing direto interativo e vendas pessoais. Aí, os modelos, né, quanto que eu posso trabalhar? São as dicas, olha, quanto eu posso trabalhar a propaganda? Anúncios, embalagens, folhetos, cartaz. Então, tem várias opções aqui para ser trabalhado, né? Deixa eu consigo aumentar um pouquinho mais a letra. Então, nós temos placa, sinalização do ponto de venda, DVD. E aí a gente tem outras questões, promoção de vendas, concursos, jogos, sorteios, prêmios, presentes, isso tudo com seus fornecedores. Amostras grátis, feiras comerciais, exposições, demonstrações, cupons, desconto, financiamento a juro baixo, né? Parcelamento nas suas vendas, bonificação de troca, programa de fidelidade, eventos esportivos, legal, na sua empresa, entretenimento, festivais, artes,
visitas a fábricas, museus, atividade livre, relação pública, kits de imprensa, discursos, seminários, relatórios anuais, doações de caridade, publicação. Então, todas essas maneiras, essas dicas, o pequeno empreendedor deve fazer uso para divulgar a sua empresa. Marketing online. São sites, e-mail, propaganda, blog, sala de bate-papo, mensagem do Facebook e outras redes sociais. E o marketing no celular, mensagem de texto, marketing online, marketing de mídias sociais. E o marketing direto interativo, catálogo, maletita, telemarketing, compra, venda, e as textuais, apresentação de vendas, reuniões, programas, apostas. Então, veja, nós temos várias maneiras para a gente trabalhar a questão da comunicação do marketing. Então, é imprescindível que a empresa siga essas dicas de comunicação de marketing para que ela tenha mais sucesso ainda. Então, o microempreendedor ele tem que ficar atento à sua comunicação. Como que está a comunicação da minha empresa? Quais são as estratégias que eu estou utilizando para que eu possa me comunicar com a sociedade, com meus clientes, com meus fornecedores, com os meus parceiros? Quais são os canais? A minha comunicação está ótima? Ah, sim, muito bem, obrigado. Nada que não esteja tão bom que não possa ser melhorado. Daí vem a participação, as dicas, né, da universidade aos pequenos empresários, daquilo que pode ser melhor trabalhado, do que pode ser melhorado. Como funcionam as comunicações de marketing? Agora que a gente tem uma outra indagação, uma outra pergunta. As atividades de comunicação de marketing contribuem para o blend e impulsionam as vendas de diversas maneiras, criando conscientização da marca, imprimindo a imagem da marca na memória dos consumidores, despertando sentimentos positivos sobre a marca, fortalecendo a fidelidade dos clientes. Então, aqui a gente tem algumas dicas, né, de como funcionam as comunicações de marketing. É importante atentar cada uma delas, para ver se estamos praticando, para ver se podemos praticar. Como funciona as comunicações de marketing ainda? As atividades de comunicação de marketing devem estar integradas a fim de transmitir uma mensagem coerente e um posicionamento estratégico. Então, sempre tem que haver uma estratégia, uma maneira, um modo, uma metodologia de como fazer as coisas. Nada pode ser feito ao acaso. Nada pode ser feito sem planejamento, sem pensar. Nada pode ser feito assim de maneira espontânea. Porque pode acontecer de sair alguma coisa boa, como também pode acontecer de uma coisa que não seja tão boa para a minha pequena empresa. Tudo aquilo que é planejado, que é pensado, diminui o risco dos erros, né? Ah, eu já tenho prática, professor, eu trabalho com a minha empresa já há anos, né? Eu tenho muita prática. Muito bem, meus parabéns, se você tem muita prática. Porém, tudo aquilo que for planejado, pensado, feito um plano, colocado no papel, pode sair melhor ainda. Tudo aquilo que é espontâneo está sujeito aos acasos, aos riscos, tudo aquilo que pode atrapalhar a imagem da minha empresa. Então, a imagem da empresa é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Quando o assunto é comunicação, nós estamos expondo a imagem da nossa empresa, da nossa pequena empresa. E a nossa pequena empresa precisa ter uma boa imagem para os nossos clientes. Os nossos clientes vão, fazem os serviços, ou vão comprar os nossos produtos, e esses mesmos clientes, eles têm que voltar, eles têm que trazer novos clientes. Afinal de contas, nós temos as nossas obrigações, as nossas contas a pagar, praticamente aí semanalmente. Toda semana a gente tem conta a pagar.
Então, o cliente, eu preciso do cliente todos os dias, todas as semanas, porque toda semana eu tenho conta para pagar. Então, eu preciso ter um tratamento, eu preciso ter uma postura, uma boa comunicação, eu preciso levar essa empresa de maneira bem-sucedida. Aí nós temos o ponto de partida do planejamento da comunicação, de marketing, é uma auditoria de comunicação. Então, nesse caso, é fazer algo que possa fazer como a empresa tem um ponto de partida, tem aquilo que pretende fazer. Os profissionais de marketing precisam avaliar o tipo de experiência que a impressão exerce mais influência em cada etapa do processo de compra. Aí precisa da parceria aí com os fornecedores no processo de compra. Devem ser imparciais com relação às mídias. Então, os cuidados que tem que ter com relação à mídia, acompanhar a nossa postura. Macromodelo do processo de comunicação. Se eu estou falando em comunicação, se eu estou aqui para apresentar uma proposta, para dar uma dica de como fazer essa comunicação o melhor possível, como eu posso melhorar essa comunicação, como que eu posso utilizar de mais mecanismos que estão disponíveis de maneira gratuita, para eu melhorar essa comunicação, sobretudo a comunicação entre a minha pequena empresa e os meus clientes, e a minha sociedade. Então, aqui a gente tem uma figura ilustrativa, né? Eu vou passar rapidamente para vocês. Temos um emissor, a codificação da comunicação, a mensagem, a decodificação, receptor. Então, o emissor é a empresa, o receptor é o cliente. Né? Então, aqui vai criando um ciclo, né? Um ciclo contínuo. A partir do meu cliente, eu tenho o meu cliente dar a resposta, que é o feedback, volta para a empresa, e aí eu tenho esse ciclo da comunicação. Né? Quer dizer, um cliente bem atendido, um cliente que sai com as suas expectativas atendidas, as suas necessidades atendidas, vai dar uma resposta positiva, um feedback ao emissor, que sou eu, pequeno empresário. E a partir daí, eu volto a emitir novas mensagens, uma outra comunicação, e sempre atentando ao feedback. Né? O feedback é a resposta do meu cliente com relação à minha comunicação. O desenvolvimento de uma comunicação eficaz, algo que tenha sucesso, né? Eu preciso me comunicar com os meus clientes e eu preciso saber se eles estão me entendendo. Então, identificação do público-alvo. O processo deve ser atendido, então a gente volta ao processo. O processo deve ser atendido. O processo deve ser iniciado tendo em mente um público-alvo bem definido. Então, praticamente toda a aula, a gente vem colocando isso, né, para vocês, definir como a minha empresa vai trabalhar, o público-alvo. Na aula passada, falamos muito da questão de sermos um especialista ou da questão de sermos alguém que trabalha de maneira genérica, generalizada, atendendo várias necessidades dos meus clientes. Eu atendo, sou especialista, eu atendo só uma especialidade. Eu tenho que ser bom naquilo. O genérico, ele vai atender um maior rol, portanto, ele vai ser menos especialista. Possíveis compradores dos produtos da empresa, usuários atuais, decisões, influenciadores, indivíduos, grupos, públicos específicos ou público em geral. O público-alvo exerce uma influência fundamental nas decisões do comunicador sobre o que dizer, como e quando, onde e para quem. Então, veja, temos uma questão. O público-alvo,
a questão da definição do público-alvo na minha pequena empresa, eu preciso saber a comunicação sobre o que dizer, como dizer, quando dizer, onde dizer e para quem dizer. Não basta eu simplesmente fazer a comunicação. Se eu estiver fazendo uma propaganda num lugar onde eu não tenho clientes, o que vai adiantar? Eu vou estar dando tiro fora do alvo. Então, a atenção tem que ser muito bem definida no meu público-alvo. Eu preciso me comunicar, eu preciso divulgar, eu preciso ter, sempre estar produzindo aquela imagem da minha empresa, num ambiente onde estão os meus clientes, ou onde estão os meus possíveis clientes. Isso tem que ser identificado. É por isso que toda aula a gente está falando da definição do público-alvo, onde eu vou fazer a minha divulgação, como que eu vou fazer a minha divulgação. No momento que o recurso financeiro está cada dia mais caro e mais escasso, então eu preciso definir muito bem como fazer essa comunicação, como fazer essa propaganda, como fazer essa divulgação. E aí a gente tem aquilo que identifica 4 objetivos possíveis, né? A determinação dos objetivos da minha comunicação. Aí a literatura, o Kotler, nos apresenta 4 pontos. Necessidade da categoria, conscientização da marca, atitude em relação à marca, intenção, compra da marca. Então, esses pontos aqui nos traz a determinação dos objetivos da comunicação, né? Então, eu tenho que fazer uma comunicação seguindo alguns passos para que eu tenha mais sucesso. Elaboração da comunicação. Como que nós vamos elaborar essa comunicação e ter mais sucesso, definindo também o público-alvo. Então, a literatura nos ensina como fazer a elaboração dessa comunicação. Ao determinar a estratégia de mensagem, a gerência deve procurar apelos, temas ou ideias que se conectem ao posicionamento da marca e ajudem a estabelecer pontos de paridade e pontos de diferença. Assim, as estratégias criativas definem como os profissionais de marketing traduzem as suas mensagens em uma comunicação específica, podendo ser classificadas de maneira abrangente como estratégia que envolve apelos informativos e transformacionais. Então, a questão das estratégias criativas para a divulgação, para a elaboração da comunicação, é aquilo que sempre está trazendo um resultado mais acertado. Decisões mais acertadas trazem resultados mais acertados. Daí vem a necessidade do planejamento, do pensar, do planejar, definir o público, como fazer tudo isso. O desenvolvimento de uma comunicação com sucesso, eficaz. Seleção dos canais de comunicação. Eu preciso escolher qual é o canal de comunicação melhor, mais acertado, onde vai atingir mais o meu público. Os canais pessoais de comunicação envolvem 2 ou mais pessoas que se comunicam diretamente uma com a outra, ou uma plateia, por telefone, correio, e-mail, etc. Os canais são não pessoais. Primeiro eu falei dos pessoais, agora os não pessoais. São comunicações direcionadas para mais de uma pessoa e abrange mídia, promoções de vendas, eventos, experiências, relações públicas. Então, os não pessoais são coletivos, né? Já é uma divulgação, já é uma comunicação que é coletiva, para um grupo, ou para vários grupos, para a minha sociedade. Aí tudo tem que ser bem definido, né? Eu posso definir os canais para uma comunicação pessoal,
ou para uma comunicação não pessoal, para um grupo maior. Estabelecimento do orçamento total de comunicação de marketing. Então, a empresa ela tem que ter um recurso disponível para fazer essa comunicação. A empresa não pode sobreviver, dificilmente ela vai sobreviver se não haver um recurso disponível para fazer essa tal comunicação que nós estamos abordando na aula de hoje. Vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um paralelo. Né? O indivíduo não sobrevive se não houver alimento. A empresa ela não sobrevive se não houver a sua comunicação, o alimento, as suas vendas, né, para o seu crescimento. Que não se comunica, ela fica isolada. Né? Ela não consegue uma sobrevivência, porque ela não vai ter o combustível do dia a dia para sobreviver entre os concorrentes, todas as dificuldades que se tem no mercado hoje, né, do pequeno consumidor. Superar essas dificuldades, a comunicação ajuda e ajuda muito para a divulgação do meu produto. Estabelecimento do orçamento total, quer dizer, eu vou deixar lá um recurso para isso. Ah, professor, mas não tem recurso para isso. Nós vamos ter que aprender a deixar um recurso. Cada empresário vai ter que definir uma quantidade, né, para que eu possa investir na comunicação de marketing, para que eu possa divulgar o meu negócio. Senão o meu negócio aniquila, o meu negócio não sobrevive. Como as empresas decidem sobre o orçamento de comunicação? Como que eu vou definir esse valor? Primeiro, método dos recursos disponíveis. Segundo, método de porcentagem das vendas. Terceiro, método de paridade com a concorrência. Quarto, método de objetivos e tarefas. Então, uma boa dica nesse momento, para eu definir a quantidade que eu posso consumir com comunicação de marketing, sobre o método de porcentagem de vendas. Definir uma porcentagem das vendas para divulgação, para marketing, para interação, né, para que minha pequena empresa possa ser cada dia mais conhecida, mais divulgada, sua imagem cada dia mais fortalecida. Então, tudo isso há necessidade. Aí, desenvolvimento de uma comunicação com sucesso, eficaz ainda. Decisão sobre o mix de comunicação. Olha aqui, é importantíssimo, pessoal, essa relação do 1 ao 8º. Distribuição do orçamento de comunicação. Como que a gente vai fazer isso? A primeira, propaganda, a gente já falou. Agora está colocando de uma maneira de um rol, né? Primeira, propaganda. Segunda, promoção de vendas. Falamos isso lá no início da aula. Terceiro, eventos e experiências. Quarto, relações públicas e publicidade. Quinta, marketing online e de mídias sociais. Sexto, o marketing por celular. O sétimo, o marketing direto e interativo. E o oitavo, forças de vendas. Então, como que nós vamos distribuir o orçamento da nossa comunicação de marketing. Ainda dentro do desenvolvimento de uma comunicação de sucesso, a mensuração dos resultados da comunicação. Então, eu preciso prestar atenção no feedback. Eu gastei um recurso para fazer uma divulgação para a minha empresa. Então, eu preciso ouvir o feedback para saber se aquele recurso gasto teve um efeito de maneira positiva. Depois de implementar o plano de comunicação, o executivo em questão precisa avaliar o impacto do público-alvo. Deve-se perguntar aos integrantes deste grupo se conhecem ou lembram da mensagem, quantas vezes viram, que pontos foram mais marcantes, o que sentiram em relação à mensagem transmitida e quais são as suas atitudes anteriores, atitudes em relação ao produto, empresa, etc. Então, é sempre bom perguntar, né? Se eu estou divulgando em uma FM, em uma rádio, a minha pequena empresa, eu preciso perguntar para os meus clientes, tem ouvido falar da minha empresa?
que você está ouvindo falar da minha empresa? Qual é a sua impressão? Então, o pequeno empreendedor ele tem que ficar atento, porque geralmente o pequeno empreendedor, eu sempre digo essa frase, é aquele que chuta a bola e corre, vai lá e marca o gol de cabeça. E essa é a expressão mais plena do pequeno empreendedor. E, geralmente ele tem que fazer tudo. Então, para sobreviver no mercado, além de eu ter uma boa prestação de serviço, uma maneira eficiente de oferecer meus produtos ao cliente, atender bem, um bom atendimento aos meus clientes, atender com segurança, atender com clareza, atender com vontade, né? Quer dizer, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho que demonstrar para o meu cliente, né, que eu quero que essa empresa permaneça aberta, eu tenho vontade de servi-lo bem, né, me esforçar em atender. Eu não tenho produto agora, mas eu posso pedir para amanhã, eu posso pedir junto ao meu fornecedor, amanhã você vem, o produto vai estar aqui. Então, sempre tem que ter uma maneira que seja expressa no esforço de atender esse cliente. Isso tem que deixar muito bem claro, né, no seu plano, na sua maneira de dirigir a sua empresa. Gerenciamento da comunicação integrada de marketing, como eu faço isso de maneira integrada. Aí nós vamos ter aqui a ampla gama de ferramentas de comunicação, mensagem e público torna obrigatório que as empresas caminhem para uma comunicação integrada de marketing. É preciso adotar uma visão de 360 graus do consumidor, ou seja, uma visão geral do meu consumidor, para compreender plenamente todas as diferenças, formas pelas quais a comunicação pode influenciar o seu comportamento cotidiano. Então, veja, então nós temos, né, essas maneiras de definir bem a nossa comunicação de marketing, a maneira de saber o feedback. E aqui a gente já está finalizando a nossa aula de hoje, gerenciamento da comunicação integrada ainda. Os profissionais de marketing devem combinar os canais de comunicação pessoais e não pessoais. Então, definir ou utilizar os dois. Utilizar tanto os canais pessoais como os não pessoais. O resultado disso é uma comunicação de marketing mais integrada, eficiente e eficaz, a um custo muito mais baixo. Então, nós devemos aprimorar a capacidade da empresa em atingir os clientes certos, com as mensagens certas, no momento certo e no local certo. É definir o público, dar o tiro no alvo. Eu não posso perder recursos. O recurso está cada dia mais escasso. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado por participar desse projeto. E até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.